A vara está em Jesus. A vara está na videira. Se nós analisarmos, Jesus como videira é plantado no chão. Jesus está enraizado. E toda árvore enraizada, ela recebe todos os nutrientes, alimentam as varas, para que as varas tenham um fruto no tempo apropriado. Agora há uma pergunta aqui no nosso meio. Quando você olha para a vara, você vê que a vara recebe nutriente, você vê que a vara recebe sol, você vê que a vara recebe cuidado, mas a vara não dá fruto. Por quê? Meu Deus. Está recebendo sol, está sendo cuidado, está sendo alimentado, está sendo podado, mas quando você olha, não tem frutos. Por quê? O pai, que é o lavrador, que entende muito de agricultura, ele olha e fala: se não dá fruto, tem que ser cortado. Aí entramos na história onde Jesus, ele olha para a figueira, ele procura frutos, ele procura figos, e ele está morrendo de fome. Ele está morrendo de fome. Ele quer figos, ele precisa de figos para se alimentar. Aí ele olha para aquela figueira, ele olha para um lado, olha para o outro, ele não vê um fruto senão folhas. E as folhas representam a beleza da árvore, onde a árvore ela está enraizada, mas não tem fruto nenhum. Aí ele olha para a árvore, aí ele procura: cadê o fruto? Porque o fruto é a única coisa que alimenta quem está com fome. Onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Se eu, que sou Jesus, tenho fome e ela não tem nada para me oferecer, imagine o órfão, imagine a viúva, quando se apresentar nesse crente, onde ele não tem nenhum fruto do Espírito, onde ele não tem nenhum fruto da graça. Aí Jesus fica olhando para os cristãos hoje: cadê os frutos? Cadê os frutos? E infelizmente no nosso meio, ele olha para as figueiras hoje do século 21, ele fica procurando aonde está o fruto dele, aonde está o fruto dela, e ele está chegando no nosso meio, ele só está vendo folhas. Ele olha para a figueira e vê folhas. Agora estamos falando sobre o lavrador. O que o lavrador disse? Eu quero trazer isso para a sua vida. Se não produzir tendo condição, será cortado. Se não produzir tendo condição, será cortado. Aí você fica olhando e você pode falar: Senhor, os tempos são difíceis. Senhor, os tempos são muito complexos. Senhor, os tempos são muito complicados. Aí eu quero dizer para você assim: deixamos de produzir frutos quando nós não abandonamos as práticas pecaminosas depois de ouvir a sua palavra. Deixamos de produzir frutos quando recebemos saúde, estrutura emocional e física e não frequentamos os cultos. Peraí, eu não terminei. Deixamos de produzir frutos quando enchemos os nossos corações de séries da Netflix e novelas cheias de prostituições e não enchemos a nossa vida da palavra de Deus. Deixamos de produzir frutos quando queremos fazer prova de Deus sem dizimar e sem ofertar. Deixamos de produzir frutos quando arrumamos desculpas para não se relacionar com o nosso cônjuge, jogando o nosso marido, as nossas esposas na tentação do pecado. Mas eu não terminei aqui. Deixamos de produzir frutos quando temos amigos mundanos. Parece ser melhor do que ter amigos crentes, amigos de oração. Deixamos de produzir frutos quando ficamos socados dentro da igreja, cheio de tarefa, enquanto nossa casa, os nossos filhos estão morrendo dentro da nossa casa. Deixamos de produzir frutos quando ouvir um pastor na internet é mais relevante do que ouvir o meu próprio pastor. Deixamos de produzir frutos quando passamos a vida inteira correndo atrás de dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, ao invés de viver morando, meditando na palavra e fazendo a vontade de Deus para ir morar no céu. Mas nessa noite, esse negócio de crente sem fruto vai cair por terra em nome de Jesus. Nessa igreja aqui, todos os ramos que ainda não produziu vai começar a florescer. Deixa eu falar de novo para você. Essa igreja aqui, os ramos que não produziram ainda vão começar a florescer.
ser batizado com o Espírito Santo, vai ser cheio de Deus, vai ser cheio do fogo, vai ser cheio da graça, vai ser cheio do... Quem não quer dar fruto não precisa ouvir. Dá para ouvido, vira as costas e vai embora. Agora quem quer dar fruto, agora quem quer evoluir, agora quem quer crescer espiritualmente, tem gente que já está chorando, já está adorando, já está levantando a mão para profetizar. Eu quero dizer para você, vai dar fruto. Glória! Aleluia! Lugar de ramo que não dá fruto é lá fora. Aqui na igreja tem que produzir. Deus, aleluia! Precisa produzir. Aí no verso 3, eu vou ler para vocês, está escrito o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que coisa linda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós voltarmos no contexto, mais uma vez, nós vamos ver que o lavrador é o pai. Jesus disse que o lavrador, por ser o pai, é ele quem mete a mão. É ele quem mete a mão nos ramos. É ele que mete a mão nas varas para poder limpar. Só que agora, quem está dizendo, irmãos, meus amigos de ministério, quem está dizendo agora é Jesus. E ele está falando: vocês que são discípulos, vocês que são os meus ouvintes, vocês não precisam se limpar. Vocês já têm sido limpados. E como vocês têm sido limpados? Pelo poder da minha palavra. Peraí, mas tem um problema aí. Porque quem limpava era o pai, o lavrador o pai. E a gente não consegue entender isso, porque agora Jesus está falando como o próprio Deus. Ele está querendo dizer que se ele está falando pela palavra e o pai fala pela palavra, os dois têm a mesma fala, os dois têm a mesma comunicação. Aí você fica olhando como ele reforça isso, como ele reforça essa questão da libertação. E falar de libertação é uma coisa muito ruim, já para quem é crente, porque quando a gente fala de libertação, a primeira coisa que nós lembramos é de alguém que está lá fora, é de um parente, é de um amigo, é de um vizinho. Às vezes é um atribulado no nosso trabalho, na escola, na faculdade, seja como for. Sendo que libertação anda dia após dia com quem quer morar no céu. Eu vou repetir isso mais uma vez. Libertação anda dia após dia com quem quer ir morar no céu. E quando a gente entende isso soa como se fosse uma repreensão. Porque pela palavra a gente não vê Jesus falar a palavra sem repreender os discípulos. Quem me ouve diz amém. Amém. Jesus ele reforça mais uma vez no verso 3 que suas palavras limparam aqueles que sempre foram ouvintes dele. Mesmo Jesus sendo a videira, igualou-se a Deus, dizendo que palavras também os limpam. Vale ressaltar que muitas dessas palavras foram repreensões e orientações. Mas quando entramos em Hebreus capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho a quem o pai não corrija? Aí você fica olhando, porque aquilo que Jesus falou soou como uma repreensão. Só que como Jesus estava em unidade com o pai agora falando, ele está repreendendo e ele se torna o pai quando fala. E se ele se torna o pai quando fala e quando começa a exortar, ensinando a sua palavra, ele está dizendo: se a minha repreensão chegou até você, você é meu filho amado. Aleluia. Você é minha filha amada. Aleluia, Jesus. Aí nesse mundo, onde todo mundo está certo, todos empinam